Então vamos lá, pessoal, dando sequência aqui, vem comigo agora, princípio da intervenção mínima ou da necessidade. Então o princípio da intervenção mínima, vou trazer para vocês alguns pontos-chave para justamente você descobrir na hora da prova se está perguntando referente a esse princípio. Esse princípio tem como vertente que o direito penal ele entra como última ratio, em último caso, tá? Então, primeiro detalhe importante, direito penal ele só intervém em último caso, última ratio, tá? Segundo ponto importante do princípio da intervenção mínima são as características que ele possui. Então, de acordo com a doutrina, ó, você vai se deparar falando características. Outros vão falar que seria, ó, subprincípios. Então, primeira característica ou subprincípio aí da intervenção mínima. Vamos voltar aqui, ó, letra a subsidiariedade. Não vai confundir com o princípio da subsidiariedade lá do conflito aparente de normas. Isso aqui é outro princípio, tá? É um desdobramento do princípio da intervenção mínima. Então, ó, princípio da intervenção mínima, só a primeira característica, seu primeiro subprincípio, o princípio da subsidiariedade. Significa dizer que o direito penal ele só intervém quando os outros ramos do direito não derem conta. Então, ele entra em caráter subsidiário, em último caso. Por exemplo, se tem o fato que, em tese, direito civil, direito administrativo, direito constitucional ou direito tributário vierem dar conta, não tem por que o direito penal intervir, porque o direito penal ele lida com um dos bens mais importantes que nós temos, que é a liberdade. Quando você é submetido a uma pena privativa de liberdade, você pode ter a liberdade cerceada. Então ele só pode entrar em último caso, e quando há violação também daqueles bens relevantes para a sociedade. Então, ó, quando os outros ramos do direito não derem conta, entra aí, ó, o direito penal. Então ele tem um caráter subsidiário. Princípio, subprincípio da intervenção mínima, a subsidiariedade. Mas não basta o direito penal intervir só quando os outros ramos do direito não derem conta. Ele também tem que possuir, ó, a fragmentariedade. Fragmentariedade vem, obviamente, de fragmentos, tá? Ou seja, os fragmentos que vão acarretar com a conduta do agente tem que ser o quê? Ali capazes de chegar com a conduta do agente e lesionar o bem jurídico que é protegido pela norma, ou expor esse bem ao perigo de lesão. Então, se não teve a lesão dos fragmentos daquilo que é protegido pela norma, não tem um porquê o direito penal intervir. Por exemplo, vamos supor um furto de uma caneta Bic. Então, o direito civil vai dar conta? Não, não existe a punição lá do crime de furto no direito civil. Direito administrativo também. Então, entra o caráter subsidiário do direito penal. Ou seja, agora, já que os outros ramos do direito não deram conta, entrou a subsidiariedade do direito penal para analisar o crime de furto. Vamos analisar a fragmentariedade. Vamos ver se a conduta do agente que subtraiu uma caneta Bic tem relevância para o direito penal. Se há necessidade do direito penal intervir, tendo em vista se essa conduta chegou a lesionar ao bem jurídico protegido pela norma, que é o patrimônio. Aí foi analisar a fragmentariedade e viu que não tinha necessidade, porque a subtração de uma caneta Bic poderia ser aplicado o princípio da insignificância. Então não vai preencher a sua segunda característica, seria a fragmentariedade. Beleza? Então da fragmentariedade que também sai o princípio da insignificância. Beleza? Então, recapitulando, o direito penal ele só intervém em último caso, só intervém quando há necessidade. Quando os outros ramos do direito não derem conta, entra a subsidiariedade, ou quando os outros ramos do direito não derem conta e a conduta tem a capacidade de lesionar ou expor o bem jurídico protegido ao perigo de lesão. Perfeito? Então está aí o princípio da intervenção mínima ou da necessidade. Princípio da proporcionalidade. Princípio da proporcionalidade, alguns também vêm falar que é igual a razoabilidade. A proporcionalidade, gente, ó, ela vai ser avaliada desde o momento legislativo, seu momento judicial e também seu momento
ó, a partir, momento legislativo, judicial e administrativo também, como se fosse aquelas mesmas estruturas lá do princípio da individualização da pena. No momento legislativo, vai ser uma análise em plano abstrato. Como assim? O legislador, quando for criar, em tese, um tipo penal, ele tem que observar se aquela pena ela tem necessidade, ali, ó, aquela pena está de acordo, está com a proporcionalidade. Vamos supor que um crime que tem uma relevância porque o bem jurídico protegido é a vida, a pena ela tem que ser o quê? Proporcional. Proporcional pela violação daquele bem. Então, quem vai fazer essa avaliação da proporcionalidade em plano abstrato vai ser o legislador. Por exemplo, se ele fixa uma pena para o crime de homicídio de reclusão de 1 a 2 anos, feria a proporcionalidade, porque é uma pena muito aquém daquilo que o indivíduo deve ser submetido, porque violou o nosso maior bem, que é a vida. Tá? Então, no primeiro momento, vai ser avaliada a proporcionalidade em plano abstrato. Já quando você chega no plano judicial, essa proporcionalidade é analisada em concreto. E também aqui, ó, em âmbito administrativo, em âmbito da execução penal, tem que ser analisado também em plano concreto. Então, o juiz, quando vai fixar a pena, ele tem que aplicar uma pena proporcional ao fato que foi realizado, de acordo com a individualização também da pena. Então, analisada em concreto a proporcionalidade. E administrativo, quando ele já começou ali a execução da pena, essa pena tem que ser executada de forma proporcional. Poxa, não é pelo fato de o indivíduo ele já ter um histórico ali de prática de crimes que a gente vai se exceder em termos de cumprimento da pena em cima dele, tá? Então, ó, só para finalizar esse princípio da proporcionalidade, ele também tem uma dupla ótica. Como assim? A dupla ótica significa que, no primeiro momento, existe uma proibição do excesso, uma proibição do excesso. Não posso fixar uma pena além do necessário, então isso vai ferir o princípio da proporcionalidade, a proibição do excesso, e também fere o princípio da proporcionalidade, ó, a insuficiência, ó, a insuficiência da pena. Ou seja, uma pena ineficiente, uma pena bem abaixo daquilo que é necessário. Então pode ferir, pela primeira ótica, a proibição do excesso, punir além do normal, ou então a proteção de um bem insuficiente. Aqui, ó, uma proteção insuficiente. Isso vai ferir também o princípio da proporcionalidade. Beleza? Ele é conhecido também como o princípio das liberdades públicas. Tá bom? Vamos avançar? Vem comigo, ó, princípio da humanidade. Apregou a inconstitucionalidade, ó, da criação de tipos penais ou a combinação de penas que violam a incolumidade física ou moral de alguém. Dele resulta a impossibilidade de a pena passar da pessoa do condenado, com exceção de alguns efeitos extrapenais da condenação, como obrigação de reparar o dano na esfera civil. Decorre da dignidade da pessoa humana. Tá? Então, ó, o princípio da humanidade significa dizer que a pessoa não pode ser submetida às penas cruéis, tratamentos degradantes. A pessoa tem que cumprir a pena pelo fato de ter violado a norma através de um caráter humano. Isso pode ferir o princípio da humanidade desde o momento da criação do próprio tipo penal, trazendo uma pena que é proibida constitucionalmente, então vai ser declarado inconstitucional, né? Pode ser declarado inconstitucional pelo STF, esse tipo penal, e também no momento que vai ser cumprida essa pena, pode ferir o princípio da humanidade. Quando em alguns estabelecimentos prisionais tem presos que superlotados, os presos ficam numa cela com mais de 15 presos ali. As celas insalubres, cheias de rato, isso fere o princípio da dignidade da pessoa humana também e é o princípio da humanidade. Tá? Então não posso ser submetido a tratamentos cruéis, degradantes, pena de banimento, vai ferir tudo ao princípio da humanidade. Princípio da ofensividade ou da lesividade. Tá?
Então, o princípio da ofensividade ou da lesividade significa dizer, ó, que não há infração penal quando a conduta não tiver oferecido ao menos perigo de lesão ao bem jurídico. Este princípio atende, ó, à manifesta exigência de delimitação do direito penal, tanto em nível legislativo como no âmbito jurisdicional. Significa dizer também, gente, porque o direito penal tem que ter a sua ofensividade, tem que ser lesado o bem para o indivíduo ser responsabilizado criminalmente. Tanto é que, com base no princípio da ofensividade, da lesividade, há uma crítica muito grande em cima dos crimes de perigo abstrato, porque há uma presunção da violação da lei e não efetivamente há uma lesão do bem jurídico que é protegido pela norma. Então, o princípio da ofensividade, da lesividade, significa dizer, para o direito penal responsabilizar alguém, teria que ter capacidade ali da conduta do agente a lesionar ao bem. Se não tem capacidade, então não tem por que ocorrer a incriminação da conduta do agente. Tá bom? Só resumindo. Vamos lá. Princípio da exclusiva proteção do bem jurídico. Então, aqui no seguinte, significa dizer, ó, que o direito penal moderno e o direito penal do bem jurídico. Hoje, se protege aí no direito penal moderno, que é o direito penal do bem jurídico. Então, nessa seara, o princípio da exclusiva proteção do bem jurídico veda ao direito penal a preocupação com as intenções e pensamento das pessoas, do seu modo de viver ou de pensar, ou ainda de suas condutas internas, enquanto não exteriorizada a atividade delitiva. O direito penal se destina à tutela de bens jurídicos, não podendo ser utilizado para resguardar questões de ordem moral, ética, ideológica, religiosa, política ou semelhante. Então, significa dizer que a conduta do agente, ela tem que efetivamente repercutir em cima de um bem jurídico. O direito penal, ele vai proteger um bem jurídico. Então, quanto é que você pega, em tese, ali os tipos penais, pode observar que cada tipo penal tem uma proteção a um bem jurídico. Por exemplo, crime de homicídio, para o bem jurídico é a vida. Tu chega lá no crime previsto status de armamento, é incolumidade pública, segurança pública. Na lei de drogas, a saúde pública. Então, tem que ser utilizado o direito penal exclusivamente para proteger um bem jurídico. Não incriminar atitudes internas, tá? Inclusive, basicamente, aqui tem muitos doutrinadores, inclusive tem corrente, que o princípio da exclusiva proteção do bem jurídico, ele seria um desdobramento do princípio da ofensividade ou da lesividade. Porque, como eu disse para vocês, o princípio da ofensividade e da lesividade, a conduta do agente, ela tem que ter capacidade de lesionar o bem que é protegido pela norma. E esse bem tem que ser o quê? Protegido. Tá? Então, seria um desdobramento do princípio da ofensividade e da lesividade. Princípio da responsabilidade pelo fato. No direito penal, você tem que ser responsabilizado pela prática do fato, não pelas suas características pessoais, tá? Porque aí entraria o direito penal do autor. Então, você vai ser responsabilizado no direito penal pela prática do fato que você realizou. É o princípio da responsabilidade pelo fato. Tanto é que, ó, título de exemplo, ninguém pode ser punido pelas suas características pessoais sem ter realizado um fato. Uma coisa é você realizou o fato e incidir ali uma circunstância agravante porque você é reincidente. Mas você praticou um fato anteriormente. Outra coisa é você ser submetido a uma circunstância agravante, por exemplo, pequeno é tatuado, tem barba, então ele vai ser submetido a uma agravante porque ele tem tatuagem e tem barba. Porra, eu estou sendo penalizado a mais, não pela prática de um fato, e sim pelas características subjetivas minhas. E tanto é que aqui, ó, o artigo 25 da Lei de Contravenções Penais foi declarado inconstitucional pelo STF. Porque falou que aqui, em tese, teria um direito penal do autor e não um direito penal do fato. Que contravenção penal é essa? Eu indivíduo que fosse pego portando chave micha, gazua, sendo que o indivíduo que portando instrumentos geralmente que é utilizado para a prática de furto e roubo, tá?
e ele já tinha sido condenado, já tinha uma condenação pela prática de um furto, de um roubo, e ele foi pego com esses instrumentos. Então, ele não estava praticando fato, só o fato de ter sido condenado pelo crime de furto e foi pego, por exemplo, com uma chave micha, ele já responderia por essa contravenção penal. Então, o STF entende que é inconstitucional porque não está sendo analisada a conduta do agente pelo fato realizado e sim pelas características do autor. Então, seria um direito penal do autor aí, tá bom? Princípio da personalidade ou da intranscendência. Ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, pessoal, se eu pratiquei um crime, submetido a uma pena privativa de liberdade, morri, o que sobrar ali de cumprimento de pena, ou se eu não cheguei nem a cumprir, minha esposa não vai ter que cumprir no meu lugar, não, minha mãe, meus filhos. Ou seja, princípio da personalidade, da intranscendência da pena. Se eu fui condenado, é eu que tenho que cumprir a pena, tá? Então a pena não pode passar da pessoa do condenado, independentemente da pena. Se é pena privativa de liberdade, restritiva de direito, se é pena de multa, tá? Então não passa da pessoa do condenado. Ocorre que a Constituição Federal ela traz aqui, ó, que no caso específico, a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendido aos sucessores contra eles executados, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então seria como se fosse uma responsabilidade civil, não uma responsabilidade penal, porque no caso da condenação, basicamente, a pena não vai passar da pessoa que foi ali o autor do delito e veio a ser condenado. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu tinha que reparar o dano em R$100 mil, tá? Esse foi o valor que eu deixei. Então, bota aqui, ó, valor, ou melhor, valor deixado, 100 mil. Só que eu deveria obrigar, ou melhor, a minha obrigação de reparar o dano era de 500 mil. Então você pode observar, batendo, vai ficar um remanescente aqui, ó, de R$400 mil. A minha família, os meus sucessores, ó, tem essa obrigação aqui, ó, de reparar o dano até o valor deixado por mim, de R$100 mil. O que se excedeu, ou seja, R$400 mil que falta, ele não vai ter essa obrigação. Então, resumindo aí, tá? Princípio da responsabilidade penal subjetiva. Ah, direito penal, você só pode vir a ser responsabilizado se praticar o crime a título de dolo ou culpa. Então, põe aí, ó. A responsabilidade penal subjetiva, o indivíduo ele vai ter que ter, no mínimo, ó, como elemento subjetivo para ser responsabilizado no direito penal, a título de dolo ou a título de culpa. Preter dolo, professor, também, né? Que é uma mistura entre dolo e culpa, tá? Então, direito penal é diferente do direito administrativo. Direito administrativo, tu estuda a teoria do risco administrativo, que é a responsabilidade penal objetiva, independe de dolo ou culpa. O direito penal não, a responsabilidade penal é subjetiva. Depende de dolo e depende de culpa. Sem dolo, sem culpa, você não tem como ser responsabilizado. Sendo que tem, por exemplo, um caso trazido pela doutrina, que inclusive quem fala até é o professor Rogério Greco, que aqui teria uma situação, ó, é no crime do artigo 137, parágrafo único do Código Penal, é o crime de rixa qualificada. Na rixa qualificada, o professor Rogério Greco, ele entende que o indivíduo está sendo punido por uma responsabilidade penal objetiva e não subjetiva. Tá? Aqui, artigo 137, parágrafo único. Mas como assim, pequeno? Por exemplo, vamos supor, a rixa é um crime de concurso necessário, então tem que, no mínimo, mais de 3 agentes ou mais. 2, você tem briga. 2 pessoas trocando soco é uma contenda, é uma briga. Então, o crime de rixa é um crime de concurso necessário, tem que ter no mínimo 3 agentes. Aí começou aquele porradeiro desordenado lá. Vamos supor que um dos indivíduos pega uma garrafa, vai com a intenção de matar a outra, dá uma garrafada aqui na têmpora e mata o indivíduo ali. Então, ocorreu o resultado morte. Perfeito? Ocorreu o resultado morte.
Ele vai responder por homicídio, obviamente, mais a rixa qualificada. Agora, os outros rixosos, se você analisar o tipo penal, a forma qualificada, quem está envolvido na rixa vai responder também pelo resultado morte. Então ele entende que nessa hipótese você está sendo responsabilizado pela rixa qualificada, pelo resultado morte ou pela lesão corporal grave gerada, a título de responsabilidade penal objetiva, porque você não agiu nem com culpa e nem com dolo. Beleza? Vamos avançar. Ó. Princípio do nobis in idem. Então, o princípio do nobis in idem significa dizer que a pessoa ela não pode, em tese, ser responsabilizada, né, duas vezes, ter uma dupla punição pela prática de um mesmo fato. Tá? Então, ó, se eu pratiquei um fato, eu vou ser penalizado por esse fato, mas eu não posso sofrer uma dupla punição. Isso feriria o princípio do nobis in idem. Tanto é que aqui eu trago para vocês o entendimento da súmula 241 do STJ. Ó. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial, porque senão vai ferir o princípio do nobis in idem. Porque quando você aplica ela como circunstância judicial, o juiz, no caso específico, aplicou como circunstância judicial desfavorável e depois aplica como circunstância agravante, está punindo ele duas vezes pelo mesmo fato. Só chama a atenção para vocês, de acordo com a doutrina, uma exceção que tem a aplicação do nobis in idem na hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Então, a extraterritorialidade incondicionada, ela tem previsão no artigo 7º, artigo 7º, inciso 1 do Código Penal. Então, por exemplo, você foi lá e matou o presidente da República, praticou um crime contra a vida do presidente da República, uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Matei o presidente da República lá nos Estados Unidos. Fui condenado lá eu cumpri a pena de 10 anos. Voltei para o Brasil. Eu posso ser processado e julgado novamente aqui no Brasil pela morte do presidente da República? Sim, você tem que ser. Aí fui processado e julgado novamente pelo mesmo fato, agora fui condenado a 20 anos. Quanto tempo que eu vou ter que cumprir no Brasil? Tu vai pegar os 10 anos, vai bater de lá e vai ter que cumprir 10 anos aqui. Então, ele, por um fato, respondeu duas vezes, 2 processos criminais. Então, seria uma exceção do princípio do nobis in idem, a extraterritorialidade incondicionada, analisando junto com o artigo 8º do Código Penal. E o princípio da isonomia significa dizer aqui que as pessoas devem ser tratadas de formas iguais, mas utilizando sempre aquela máxima do Rui Barbosa, né? A igualdade, os iguais, né, da medida de sua igualdade, os iguais também, né? Então, no caso específico, princípio da isonomia, também princípio da igualdade. Só que, em determinados casos, a gente vai ter o quê? Uma igualdade perante a lei, uma igualdade na lei, e isso tem que ser avaliado. Por exemplo, o STF, ele julgou constitucional a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, entendendo que ela não fere o princípio da isonomia. Ela está tratando a mulher que fica numa condição desfavorável de forma desigual na medida de suas desigualdades, mas não chega a violar ali o princípio da isonomia, tá? Então, a Lei Maria da Penha não fere o princípio da isonomia. Beleza, pessoal? Então, eu fiz um apanhado em cima desses princípios. Claro que, de acordo com cada assunto, a gente vai analisar, por exemplo, lei penal no tempo. Aí, você está estudando, por exemplo, lei penal no tempo. Lá vai ter o princípio da atividade, que fala no que diz respeito ao tempo do crime, que fala teoria da atividade, princípio do tempo rege o ato. Chega na lei penal do espaço, você estuda ali, princípio da extraterritorialidade incondicionada, condicionada, princípio da territorialidade temperada. Então, é uma infinidade de princípios, porque a cada momento surge um princípio novo aí em direito penal. Então, dependendo do assunto, vai ter vários princípios. Mas agora, os princípios básicos, geralmente são cobrados, são esses daí que eu abordei junto com vocês. Beleza? E, de acordo com cada tema, você vai estudando aquele princípio específico com o assunto. Tudo bem? Então, aguardo vocês aí na próxima aula, se Deus quiser. Na próxima aula, não de princípio, na próxima aula que você encontrar comigo aqui pela equipe Focus. Beleza? Então, um abraço aí, fique com Deus. Focus Fosse Fé.